Olá, bom dia, 6 horas em ponto, quarta-feira, começando agora. Seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao jornalista Kleber Lima. Já estamos sentindo o perfume da sexta-feira. Quarta-feira, para mim, sempre foi o melhor dia da semana. Eu sempre digo o seguinte, você pode ter uma quarta-feira comum, como você pode ter uma grande quarta-feira. A decisão é sua. E bom dia a você que nos acompanha todos os dias no programa A Notícia de Frente, bem cedinho. Um dia abençoado a todos. Vai ferver no final de semana, tá ansioso demais, hein, pro final de semana, não sei. Eu sou vou muito conversar assim, com a Sabrina, eu hein? acordo com música, não sei se você sabe disso. Não, eu acordo não com sabia. música, meu despertador é música, programado, ele toca música, né? Então, dependendo da música que eu ouço logo no começo do dia, ela dita exatamente o meu... Geralmente eu estou de bom humor, porque geralmente eu escolho boas músicas, né? Geralmente, muito difícil eu estar ranzinza. Se são boas músicas. Quando eu acordo, eu já acordo dando bom dia para tudo. Tô achando que o rock and roll impera ali, hein, Kleber Lima? Eu gosto, bom dia hein? pra você. Eu gosto. Tô achando que na tabelinha a terça-noite é um dia importante, né, cara, professor? Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Luciana Gavilha. A Luciana gostou. Bom dia, Como diz o Leonardo diz assim, lá em casa é quase todo dia, é quase segunda, quase terça, é quase quarta. O Leonardo Mas é que engraçado. coisa boa acordar bem-humorado. Eita. Isso influencia todo o nosso dia. Bom dia a você que nos prestigia e nos honra todos os dias aqui com a sua audiência. E para mim tem quarta-feira boa. Claro. E tem quarta-feira nem tão boa. Mais ou menos. Depende do desempenho do Corinthians. Verdade, né? Agora, como eu só vou saber à noite, então eu procuro viver o dia com alegria. Olha, se É der isso aí. repeteco do último desempenho, Mas lamento, não tem hein? último. O Que último ainda último? não aconteceu, Que não último? acabou, né? Já Então, foi? Não, tem último. Não acabou, só é o último quando acaba. Olha, eu gosto muito do linguajar do mineiro, viu? E naquele momento eu pensava assim, Dom Cotô, Broncovô. Ficou bem assim, É viu? bem isso. Joga hoje novamente? Normalmente joga às quartas-feiras, né? Eu A vou- rodada de quarta e a de domingo. Vamos ver o humor de Kleber Lima Amanhã. na quinta-feira. Amanhã. Se ele já começar o programa perguntando do resultado, é porque foi tudo bem, né? Agora, se ele fingir que nem teve jogo, Tem dia minha que não dá pra gente, discutir eu vou dar o futebol, né? resultado Não, que aqui, é o né? humor dele e o humor de João Dorileu também, Leal, né? Ai, meu Deus. Corinthians perde e ninguém vai falar com o João Dorileu. Não. Tem que torcer agora pro Timão. Vou pensar, sei não, hein? Bom, gente, vamos embora porque temos que dar aquela olhadinha nas imagens do trânsito aqui das principais vias de Cuiabá. Cadê as câmeras da CEMOB mostrando pra gente as imagens das principais avenidas para saber aí de que forma, né, que trecho você pode pegar para ir com muita tranquilidade. Se bem que nesse horário, olha só, pode realmente sair aí para trabalhar, pegar seu carro, moto, porque a Avenida do CPA, gente, nem movimento tem. Principalmente no outro lado da via. Olha lá, professor, olha lá, Kleber. Nada, gente, só em um lado da pista, viu? E aí, É pouco movimento muito, mesmo. muito tranquilo. Agora temos aí um outro trecho de Cuiabá, na Palmiro Paz de Barros. Uma imagem bem alta, né? Interessante essa imagem, eu não tinha reparado nela ainda. Acho que deve ser uma instalação nova, não sei. A Avenida Fernando Correia com a Palmira, aí um movimento um pouquinho mais pesado, claro, né? Fernando Correia corta aí um trecho muito importante de Cuiabá, agrega muitos bairros aí, talvez um dos eixos mais populosos, né, daqui de Cuiabá, claro, né? A parte mais antiga da cidade, o volume é bem maior. Miguel Sutil, ali bem pertinho do Círculo Militar, na rotatória, que estamos esperando ainda, né, dar o start aí da Prefeitura para a construção de um viaduto aí para desafogar o trânsito, porque aí sofre quem passa nos horários de pico, né, fica até parado em alguns horários. Mas muito tranquilo agora. Ah, se o trânsito fosse assim o tempo todo, né, que maravilha seria. Olha lá o nascer do sol. Rotatória do Centro de Eventos do Pantanal. Olha esse jato, gente. Olha o céu cortado ali, que coisa mais linda. Fica tão luminoso, né? E esse céu tá divino. As cores do céu de Cuiabá e daqui a pouco a gente tem aquele, né, sol maravilhoso saindo. E o friozinho deu uma trégua, hein, gente? Aí Deu, nós mas que vai temos voltar. aí essa... Vai. Ele fica esperto, Vai, né? como diz Cuiabano, vai voltar com força. Vai voltar com força, vai voltar duro. Pois é, enquanto isso, professor, vai curtindo aí ó, esse céu de verão cuiabano. Avenida do Moinho, Arquimedes Pereira Lima,
por enquanto ali também com muita tranquilidade, sem movimento, sem congestionamento nenhum, sem obstruções, um girozinho aí para a gente ficar um pouquinho confuso, né? Dá uma confusão esse giro dessa câmera. Agora nós temos aí uma outra parte da cidade, vou até pedir ajuda aqui aos universitários, da Avenida Arquimedes mesmo, a viradinha dela, ó, a viradinha dela confunde mesmo, continuamos na Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima, sem movimento. E olha, eu confesso que eu passo ali muito, hein? Principalmente de bike. Você percebeu de ontem para hoje? Pois é, o pessoal está saindo um pouquinho mais tarde de casa, né? E até porque, né, professor, o horário mesmo no trânsito mais pesado fica por volta de umas 7h30 da manhã, já dá aquela encorpada, né? Agora são 6h06. Será que as pessoas não estão assistindo Olimpíadas de madrugada? Deve ser, pode ser. Pode ser, com certeza, né? Também tem isso, né? Muda um pouquinho aí a rotina, o comportamento. Mas está muito tranquilo, gente. Está cedo também, né? Cedo. 6 horas. Érico Preza aí com a Avenida das Torres. O que foi, Kleber? É que está cedo ainda muito também, cedo, né? Não, muito cedo, né? Aí a Avenida das Torres. As distâncias são pequenas aqui, exceto quem more ali nos fundos do CPA e tenha que ir para o fundo da Várzea Grande trabalhar, ele vai andar aí 30 quilômetros. Aí atravessa a cidade, né? Quem saia do Pedra 90 para ir para o Sucuri, mais ou menos os outros 30 quilômetros. Poucas pessoas. É verdade. São os extremos, né? Senão ninguém anda tanto, é rápido. Eu mesmo gasto de carro 3 minutos da minha casa até aqui. 3 minutos? 3 minutos. Dá para vir de bike? Dá para vir a pé, fazer uma caminhada? Só não venho porque eu vou chegar suado, eu não vou ficar bonito para os nossos telespectadores. Corre o risco de ser assaltado também. Né? Acho que até isso não. Graças a Deus eu nunca fui. Não sei se é por causa do tamanho, por causa da raça, da cara. Olha o negócio, fica com medo de mim. Eu tô fora, né? Ele corta logo, volta. Mas assim que é. É o lado bom, né, entre aspas, do preconceito. Você não vai encarar, não. Não, você é forte, né? Olha, gente, quer mais imagens do trânsito, informações sobre ele? Só mais tarde, viu? No De Carona 90.7, para você ficar bem informado aí. Com quem? Com João Fernandes. E quem é o nome daquela moça mesmo, professor? Verônica Raquel. Verônica Raquel. Pois é, viu, gente? Verônica Raquel. Aí, ó, no final do dia que o trânsito fica pesado mesmo, você liga lá na Cultura e vai ter todas as informações precisas aí do trânsito, tá? E também logo mais no Cidade Alerta, o professor sempre mostra o trânsito, né? Aí sim, pesado, né? Pesado, meu pai, olha, que movimento. Né? Agora é o seguinte, vamos falar de um outro movimento, então? Esse sim é um cancan, viu? Ontem, gente, pela primeira vez, depois da Operação Curare, quem falou com a imprensa foi o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Claro, ele fez a entrega de ônibus e também falou sobre a operação e usou até um certo tom aí para falar da ex-secretária dele, viu? Da ex-primeira secretária da gestão do prefeito da capital. Vamos ver todos os detalhes agora na reportagem de Antônio Carlos Silva. Os 144 novos ônibus começam a circular em Cuiabá nesta quarta-feira. Eles serão distribuídos na cidade conforme as necessidades da população. Esses ônibus, eles fortalecerão o novo sistema tronco alimentado que a gente implantou há cerca de 2 anos. Nós temos veículos de menor capacidade, veículos de maior capacidade e nesse sentido a gente vai conseguir otimizar a operação do transporte coletivo, fortalecendo a integração e a secção das linhas, né? Excluindo aquelas linhas gigantescas que tinham muitas variáveis de trânsito, aquelas linhas que saíam lá do Cochipó, passavam pelo centro e ia lá para o Santa Isabel, por exemplo, não. Agora a gente consegue seccionar e fazer essa integração com mais conforto com esses novos veículos. A Prefeitura de Cuiabá destaca, com esses 144 novos ônibus, a frota com ar-condicionado em Cuiabá aumenta de 18% para 60%, entre outros recursos tecnológicos. São ônibus novos, ônibus confortáveis, todos eles climatizados, com Wi-Fi. Isso vai dar uma qualidade no transporte público da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, porque tem a integração que opera, o sistema de integração que opera a Várzea Grande também. Os novos ônibus de Cuiabá têm portas laterais
dos dois lados. Isto para estar adaptado ao futuro modal de transporte, seja BRT ou VLT. Dá para fazer porta dos dois lados? Dá. Aproveita, só se for agora, prefeito, que os dois estão na fábrica. Então, faça a porta dos dois lados. Apesar de eu defender o VLT, eu não sei. Eu não posso afirmar qual modal vai ser aprovado em Cuiabá. Então, agora tem porta dos dois lados. O prefeito Emanuel Pinheiro comentou sobre a operação da Polícia Federal na última semana em relação à saúde de Cuiabá, inclusive com afastamento do cargo de 2 gestores. Junto com essa situação, que vai ser esclarecida, eu uso a frase dele para defender o líder Dilma Dal Bosco. Ele falou: eu mesmo, Mauro Mendes, já fui denunciado pelo Ministério Público algumas vezes e no final provei a minha inocência. Então vamos dar o direito de defesa, certo? E só podemos dizer que é culpado ao final do processo quando transita e julgado. Por isso, Dilma Dal Bosco será meu líder. Palavras de Mauro Mendes, que serve também para esses casos. E no mais, eu sou recordista também em entrega de ônibus 0 km, entrega do novo hospital, entregas de várias unidades básicas de saúde, entregas de várias unidades escolares, em pagamentos de RGA, em valorização do servidor público, em obras estruturantes, em asfaltos entregue para a cidade. Enfim, nosso recorde é ilimitado em termos de entregas para a população, principalmente os mais carentes. E isso incomoda os poderosos que estão armando todo tipo de situação para tentar me atingir, com medo de me enfrentar nas urnas. Nesta segunda-feira, o prefeito de Cuiabá esteve em Brasília. Comentou-se na cidade que ele teria ido contratar uma banca de advogados. Emanuel Pinheiro nega. Uma agenda muito boa para Cuiabá, que eu estava esperando há bastante tempo. E aí era para ser quarta-feira, a pessoa ia viajar. Aí eu peguei e fui correndo. Eu sabia que ia encontrar vocês aqui mesmo. Aí eu falei, vai ser terça. E aí fui lá, 2 ótimas notícias que quero dar a Cuiabá em breve. Mas não vou antecipar, porque tem muita gente aí que age para prejudicar a Cuiabá. Bom, vimos aí as declarações do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, gente, e aí ele falou de uma forma, né, em relação à ex-secretária dele, meio que com desdém, estranheza, e situação delicada, né, porque agora se trata da operação da Polícia Federal. Tudo bem que dessa vez ele não disse que a Polícia Federal também está a mando do governador Mauro Mendes, mas ele deixou uma declaração aí. São os poderosos me perseguindo, são os invejosos querendo destruir o meu projeto político. Ele não disse claramente isso, mas praticamente, né, essa é a tradução do que o prefeito da capital quer dizer. E aí, então não precisa de fato ter uma investigação séria na saúde, não houve aí talvez desvios, corrupção, contratos ilícitos, empresas fantasmas. Professor Kleber Lima, fiquem à vontade. Olha, o Emanuel Pinheiro, ele faz um malabarismo, né? Ele tem uma retórica muito boa, ele faz um malabarismo com as situações e desvia do foco muitas vezes e induz exatamente as pessoas que estão prestando atenção no que ele fala a outros argumentos. Ele desconstrói exatamente o argumento de outras pessoas. Isso é uma habilidade, é um talento que ele tem nato, né? Mas assim, ele tem essa mania de perseguição que, para mim, beira a esquizofrenia, porque toda hora ele fala exatamente isso, né? Eu estou sendo perseguido por um, estou sendo perseguido por Mauro Mendes, pela Decor, por isso, por aquilo. A verdade dos fatos é que a oitiva desta secretária nos trouxe, sobretudo, com clareza e com transparência, né, inúmeros fatos que ocorreram à época que são importantíssimos. O fato, por exemplo, dela alertar o próprio prefeito Emanuel Pinheiro, dizendo o seguinte: olha, esse rapaz que está aí como secretário adjunto administrativo e financeiro, lidando com as licitações, esse eu não quero. Quem que era o cara? O Célio Rodrigues. Porque esse está fazendo parte de esquema com empresas. As próprias empresas, donos de empresas, disseram para ela o seguinte: olha, se você não der uma maneirada aí, se você não entrar no esquema, não vai dar certo, vai ficar ruim para o seu lado. Ela não quis ser conivente com o crime, com corrupção. Por esse motivo, fez uma carta de demissão. E eu acho que muitos esclarecimentos precisam vir à tona por parte do primeiro servidor público número 1, prefeito municipal de Cuiabá, com relação a esses escândalos, essa usina de escândalos, um atrás do outro. Secretário sai, secretário entra e é um escândalo um atrás do outro. Eu acho que o mínimo que ele teria que fazer é exatamente
pedir a celeridade no processo de apuração disso tudo, porque nós não estamos falando em pouco dinheiro desviado, estamos falando em 100 milhões de reais, pelo menos o que está sendo colocado pela própria Polícia Federal, de um lado. Nós temos o escândalo dos medicamentos vencidos, mais 30 milhões. Pega tudo isso, né, e taca fogo para você ver. Quantas pessoas não morrem por conta exatamente da falta desse dinheiro na área da saúde, em meio a uma pandemia como essa que nós estamos vivenciando hoje. Então, eu acho que o prefeito precisa dar esclarecimentos mais profundos e mais transparentes, tão quanto transparentes como foram apresentados pela secretária. É isso. Kleber Lima, o prefeito se coloca aí numa condição de vítima, de que ele é perseguido e não passa disso? É narrativa, como diz o professor. Essa é uma palavra da moda, né? Narrativa já de poucos anos para cá. E a narrativa, ela significa exatamente que é uma versão do fato. É um jeito de contar uma história, é um jeito de entender um ponto de vista. A narrativa é isso, né? É um termo emprestado da novela, do cinema, né? Da arte, né? Que a política se apropriou como maneira de se expressar. Então é a narrativa dele, é um estilo que às vezes dá resultado, às vezes não dá. Eu, entretanto, acho que não há como ficar sofismando esse assunto, porque tem um problema real de maus feitos na saúde, vários inclusive, não é à toa que houve tantas operações, que houve prisão, que há processos, que há demissão de secretário. Então, assim, se não tivesse nada, não tinha demitido também, né? Tem um histórico. Então, assim, eu acho que a postura adequada do prefeito é a postura do dia da operação. Eu sou o maior interessado em se apurar os fatos, né? E aí, colaborar, se de fato é interessado, colaborar para que os fatos sejam elucidados e não partir para cima da vítima. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso em que as vítimas estão virando réus, né? A secretária, pelo que ela historiou lá na CPI, ela foi vítima de um esquema que já havia ali na secretaria. E ela não quis compactuar, o que é muito interessante, porque mostra pra gente que as pessoas sempre têm o direito a falar não. Né? As pessoas não são obrigadas a fazer o mal feito, ela pode dizer não. Claro que isso implica em renúncias, em prejuízo, mas se a consciência e os valores da pessoa são bons, são sólidos, ela vai dizer não vai participar, denuncia, né? E aí depois tem que sustentar também a posição, porque normalmente as pessoas que estão alimentando o esquema vão tentar anular aquele ponto fora da curva, né? Eu, pelo que vi e li até agora do depoimento da secretária e de outros fatos, eu acho que o prefeito tem mais motivos para se preocupar do que ficar atacando a secretária. Ontem uma das empresas, a Norge Pharma, eu acho que é o nome, emitiu uma nota que basicamente confirma o que a secretária falou, que de fato havia uma movimentação de mercadorias que não tinham sido licitadas. A Norge Pharma, deixa eu ver o nome aqui certinho, Norge Pharma, é isso mesmo. A Norge Pharma diz o seguinte, falou, não, é porque eram situações emergenciais, demandavam aqueles medicamentos. E isso acontece também. O problema, eu disse isso ontem aqui, é quando a exceção vira regra. Entendi. E aí há uma certa conveniência das empresas que prestam serviço para a saúde pública, e aí o prefeito falou isso também nesses dias. Olha, não estou entendendo porque muitas empresas que atendem o município atendem o Estado, é verdade, sobretudo na alta complexidade, que são de cirurgias neurológicas, cardiológicas, dessa parte de osso, como é que chama? Essa ortopedia. Né? É verdade. Mas a lei prevê essas compras emergenciais, o pagamento indenizatório ou por indenização em casos excepcionais. Quando isso vira regra, facilita a falta de controle. Mas você sabe o que está fazendo o prefeito não dormir depois desse escândalo, dessa curare, na sexta-feira? Eu tenho convicção disso. O fato da secretária dizer o seguinte, olha, para mim é remota a possibilidade dele realmente não estar sabendo de nada, não saber de nada sobre tudo o que aconteceu ou que vem acontecendo na Secretaria Municipal de Saúde há muito tempo
na gestão Emanuel Pinheiro. Isso incomodou o Emanuel. Não, com certeza, né? Até porque é uma ilação grave. Então, assim, eu lembro que quando o Ruark foi preso e depois solto, todo mundo, a imprensa, eu próprio fui atrás disso para ver o que conseguia confirmar ou não, e até hoje não se confirmou, que ele teria feito ou faria uma delação bomba. Eu me lembro disso. Ia destruir o Palácio Alencastro, que chegava no 7º andar, lá é onde fica o gabinete do prefeito. Isso já tem 2 anos, né? E nada. Não aconteceu, né? Então, assim, é bom ter cuidado com determinadas ilações, mas eu acho que esse cuidado tem que partir do gestor. O senhor falou uma coisa que eu quero destacar aqui, concordando com o senhor, professor. O dever dele como o chefe, o mandatário número 1, é investigar. Sim. E facilitar que a investigação apure. Se ele, de fato, é o maior interessado no esclarecimento dos fatos, então ele tem que colaborar e poupar a secretária. Porque lá no final, se provar que ela foi leviana, que ela fez acusações que não se provam, aí ele toma as medidas. Ele, inclusive, é professor de direito, ele sabe como é que faz isso. Sabe tudo. Mas olha só, a ex-secretária disse o seguinte, que o prefeito não a apoiava nas decisões e nas ações. Ela queria romper com esse esquema na secretaria que ela julgava ilegal e ela declarou, eu não tive apoio. E a Nós Farma desmentiu em nota a ex-secretária e disse, inclusive, Kleber e professor, o seguinte, se realmente tivesse irregularidades na pasta, a ex-secretária cometeu crime por não ter feito denúncia à época. A prevaricação. Prevaricação. Isso, A famosa exatamente. prevaricação. O crime é de prevaricação. Mas o fato dela E entregar aí, uma carta de demissão, o teor da carta não era nesse sentido também? quando ela entregou a carta, Não ela necessariamente. declarou que ela tinha inúmeras dificuldades também de fazer Ah, processos de licitação. É porque, daquela época, a Câmara de Vereadores deveria ter tido o papel já de investigar todos os problemas relatados pela ex-secretária. Não é papel do Legislativo fazer a fiscalização? Porque naquela época ninguém foi atrás. A secretária passou inúmeras informações, inclusive na Casa de Leis. Mas e aí? A vista grossa foi feita. Ou seja, ela não quis simplesmente entregar às autoridades policiais, mas ela, no cargo dela, ela disse para o prefeito da capital os problemas da secretaria e também a Casa de Leis estava ciente do que estava acontecendo. Sim. E também em relação a isso, eu vou chamar aqui a atenção para o destaque do Gazeta Digital, que fala até, sabe do quê? De churrascos no centro de distribuição, churrascos patrocinados por quem? Pelas empresas que forneciam medicamentos. A reportagem é do Alain Mesquita. Diretores do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá participavam de festas e churrascos de final de semana com fornecedores da Prefeitura. A informação partiu da ex-secretária de Saúde, Elisete Lúcia de Araújo. Durante depoimento à CPI dos medicamentos vencidos na Câmara de Vereadores. Ela disse isso durante os depoimentos, tá? E apesar de não citar nomes, a servidora expôs que recebia fotos das confraternizações que eram realizadas com frequência entre servidores do alto escalão do município e empresários. Aí ela disse, de vez em quando chegava para mim uma foto de um churrasquinho de um diretor lá do Centro de Distribuição de Medicamentos da época, do assessor e do secretário adjunto. Aquilo eu não gostava e não me cheirava bem, porque eu acho que a gente tem que separar as coisas. Ou seja, quanto tempo a secretária ficou na pasta, tentou fazer um bom trabalho e logo saiu, entregou a carta de demissão. Ela sabia, muitas irregularidades estavam acontecendo e ela não queria participar disso. E agora o prefeito que se coloca na condição de vítima e passa a questionar as declarações da ex-secretária. Ela acerta mais uma vez nessa declaração dela, porque realmente a gente não pode misturar as coisas. Você vê que como é que pode você ter eventos em que você reúne servidores públicos de primeiro escalão, aqueles que vão decidir exatamente, né, por conta de licitações importantes, milionárias, no mesmo churrasco, de certa forma, no mesmo evento, né, com os empresários fornecedores desses medicamentos. É algo, no mínimo, imoral, né, a meu ver. Olha só, pode falar, Kleber. Desse assunto eu até acho que está suficientemente explorado, aí a gente precisa guardar, está na Polícia Federal, né, gente? Sim. Porque na saúde,
a maioria dos recursos da saúde pública de qualquer município, inclusive de Cuiabá, é federal, né? Sem o recurso federal, embora 15% seja obrigado, né, um investimento mínimo de 15% do orçamento em saúde, sem o recurso federal não vai. E aí tem recurso federal, é a atuação da Polícia Federal. Então eu acredito que não ficará pedra sobre pedra nesse caso, será esclarecido. Né? E o mais interessante com relação à perseguição, que o Manoel insiste nisso, né? Estou sendo perseguido. Uma hora ele é perseguido por Mauro Mendes, outra hora pela DECOR e agora pela Polícia Federal. Uma pessoa uma assim coisa meio esquisita. É uma pessoa que... Aí tem dados da auditoria do Ministério da Saúde. Todo mundo odeia o Cris, né? É, isso aí. Agora, eu queria destacar uma coisa boa do Emanuel ontem, que acabou a gente... desviando os ônibus. Que é o ônibus. Sim, né? Que foi uma coisa boa mesmo. Uma coisa boa, muito positiva, mais de 140 ônibus. E quem pagou pelo ônibus? Pelos prefeitura, ônibus? né? A prefeitura pagou pelos Pagou ônibus? para a empresa. E aí, quem vai ganhar com isso? A prefeitura ou as empresas? As empresas. Então, assim, uma doação. Gente, a gente não pode ser tão cético também, né? O serviço é concedido. É evidente que os investimentos são feitos pelas empresas que vão explorar, mas é papel do poder público regular o funcionamento do serviço. E aí é contratual, que os ônibus têm que ter uma certa idade, que tem que ter ar-condicionado, e nunca teve tantos ônibus novos rodando em Cuiabá como agora. A nota dissonante do evento de ontem, a meu ver, e aí as pessoas às vezes dão muita sopa para o azar também, né? Para depois vir com o discurso da perseguição. Foi a presença do ex-secretário Antenor Figueiredo lá. Pô. Ele foi afastado recentemente da secretaria sob acusação de corrupção também. Então, assim, você trazer corda para casa de enforcado, né? Aí o que eu vou dizer lá em casa, né? Pois é, então, olha, quem está lá em casa opinando são os nossos queridos telespectadores. E agora chegou o momento, viu, da gente bater aquele papo gostoso. Vamos saber o que os nossos queridos telespectadores estão pensando. Bom dia, um político que foi pego com dinheiro no paletó. A população elege 2 vezes, quer ser roubada. A corrupção ocorre em todas as secretarias. Sobre a falta da secretária na CPI na Câmara Municipal de Cuiabá e o rebate do prefeito, quem tem mais credibilidade? São capazes de responder? Boa observação. Pois é. Bom dia, como bandidos falam a mesma língua, desculpas iguais ao Itzel, estão me perseguindo. Bom dia, tira uma dúvida. Foi lá no Rio de Janeiro, né? Foi. Bom dia, professor Haroldo. Todos da bancada, alguém sabe do Wilson Santos? Ele fez um vídeo no começo do ano falando que ia sair asfalto da Ponte de Ferro e até agora não veio nada. Pois é, gente, olha só. É verdade. Verdade, né? Mas olha, eu vou chamar agora ao vivo... Mas esse asfalto, desculpa, Luciana, assim, porque a gente tem 2 acessos ao Ponte de Ferro. Tem um aqui por dentro, aqui pela Emanuel Pinheiro, que está pronto. Eu estive lá outro dia. Você vai lá no Cochipó do Ouro, aí tem o acesso Chapada. Aqui pela Chapada. Esse está pronto. Esse está pronto. É a outra perna. Aí é a continuação que vai dar dele lá no Dr. Fábio 2. Isso, que vai sair ali no fundo do CPA. Essa parte aí que ainda não está pronta. E o deputado Wilson até me falou, agora que o telespectador cobrou, eu me lembrei de umas 2 semanas atrás, me falou disso, que estava com dificuldade, não estava entendendo por que o governo estava segurando isso. E esse primeiro tanto trecho, recurso em caixa. Esse primeiro trecho, eu acho que quem deu o start principal e quem iniciou todo esse processo licitatório foi o governador Pedro Táxi. Foi. Não foi? Foi. Né? Bom, depois a gente pode até pegar uma nota, então, para informar melhor, né, o nosso telespectador do que está acontecendo de fato. Agora, nós vamos ao vivo com o repórter João Fernandes, porque aqui no programa, no mês de julho, nós demos uma notícia de primeira mão, viu? Uma pessoa que foi se imunizar lá em Várzea Grande contra a Covid-19, ficou em dúvida, será que eu recebi a vacina? Tinham 2 seringas, pedi para ser uma, aí veio a outra, e aí... aconteceu uma confusão, mas a Prefeitura de Várzea Grande prestou atendimento a essa pessoa. João, conta pra gente se já tem aí um desfecho dessa história toda. Bom dia para você e para sua equipe. Oi, Luciana, bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa, uma excelente, abençoada quarta-feira. Bom dia aqui para minha equipe também, Valdeir Moraes e o Jean Carlos. Pois é, essa imagem acabou viralizando, né, e provocando uma polêmica. Será mesmo que a enfermeira
trocou a seringa antes ali de aplicar a dose contra a Covid-19. Ficou essa dúvida, o caso ganhou repercussão nacional, criou essa polêmica. Aí o próprio morador lá, o João Evangelista dos Santos, ele ficou nessa dúvida. Será que trocou mesmo? Será que eu estou imunizado? Daí ele foi atrás, foi até o secretário de saúde, o Gonçalo de Barros, conversou com o secretário, né? Isso aconteceu, como você disse, no dia 19 de julho, lá no ginásio do Fiotão. Daí o João Evangelista foi até lá conversar com o Gonçalo de Barros. A gente tem essa imagem, inclusive vou pedir para o pessoal rodar essa imagem da vacinação no dia, não é? No dia lá que criou essa polêmica toda, está no ar essa imagem da troca, da possível troca, não é? Dessa vacina que criou toda essa polêmica. Pois é, essa a imagem. Daí o João Evangelista, que é o morador que tinha ou não tinha recebido essa vacina, a primeira dose, aliás, foi lá e falou com o secretário de saúde, o Gonçalo de Barros, e pediu, né, para fazer um exame. Daí a prefeitura, claro, de imediato, né, se colocou à disposição ali e fez o exame de sorologia. Foi realizado, portanto, pela Secretaria de Saúde e saiu o resultado, né? Foi julho agora, né, deste ano, obviamente, que o João Evangelista tomou essa vacina, portanto ele fez o exame agora e saiu o resultado. E esse resultado apontou, viu, Luciane, para quem está em casa, que o João Evangelista, esse morador, o exame identificou 96% de anticorpos contra o novo coronavírus. Inclusive, o próprio João Evangelista, ele falou que no início, né, a princípio, ele se sentiu ali na dúvida, ficou com dúvida se tinha trocado ou não a vacina, não é? Se estava ou não imunizado com a primeira dose, aliás, estava ou não vacinado. A gente sabe que a imunização acontece após a segunda dose, né? A vacinação completa. Daí ele pediu esse exame e saiu o resultado. Portanto, 96% foi o que foi identificado no corpo dele de anticorpos contra a Covid-19. O próprio prefeito lá de Várzea Grande, ele disse o seguinte, o Calil Baracate, ele comentou falando que o resultado do exame mostra que não existe problema, isso é para esclarecer mesmo o que havia acontecido, mas a realidade, abre aspas, mas a realidade é de que confiamos nos nossos profissionais da saúde e tínhamos certeza de que os devidos esclarecimentos seriam dados. Portanto, ficou comprovado aí que a saúde em nossa cidade trabalha sério, com eficiência e respeitando as pessoas, e o resultado está aí. Portanto, depois de tanta dúvida, depois de tanta polêmica, né, se o João Evangelista, esse morador lá de Várzea Grande, havia tomado ou não a dose, se a seringa tinha sido trocada naquele momento, agora saiu o resultado do exame sorológico mostrando que sim, ele está imunizado. Tem anticorpos, pelo menos, né, 96%, agora ele vai tomar a segunda dose. Polêmica esclarecida, viu, Luciana? Ok, João, obrigada, viu, pelas informações. Olha, em nenhum momento, né, esse cidadão disse que não tinha tomado. Ele ficou com dúvida. Mas aí eu gostaria até de dar parabéns, né? Para o secretário de saúde de Várzea Grande, da equipe de saúde também, porque houve um atendimento ali imediato a essa pessoa, porque ele gravou, nós também vimos as imagens e de fato, né, perguntamos aqui o que foi que aconteceu, por que aconteceu dessa forma, né, de fato parecia ali que ele estava sendo enganado de certa forma e não foi nada disso, gente, foi apenas ali uma confusão entre as enfermeiras, mas olha só, parabéns para a equipe de saúde de Várzea Grande, acolheu esse cidadão no mesmo dia, já encaminhou ele para fazer o exame, a prefeitura pagou o exame, porque só tem um laboratório particular, viu, Kleber? Pagou para poder ter. Papel muito bem executado de um gestor. Muito. Né? Exemplar, porque neste caso, felizmente, foi possível esclarecer. Agora, a pergunta que eu deixo aqui no ar, e na verdade é uma reflexão, né, para quem está nos assistindo, quantas pessoas que viram o primeiro vídeo colocando em xeque aquela situação vão ter a oportunidade de ver o esclarecimento agora? Exatamente. E vão ficar com a visão equivocada, com a informação equivocada, com a desinformação, que é o que a gente fala. Então, assim, nem todo mundo. Existem estudos que mostram que a notícia ruim, ela é multiplicada muito mais rápido. 15, 20 vezes mais do que a boa, né?
Então, essa que é boa deveria também conta do ganhar prazer, claro. Mas o não ganha, mesmo espaço, não né? ganha, O mesmo infelizmente. O fake espaço. news, já disse por várias vezes, o alemão chama isso de, minha pronúncia é horrível, eu não sei falar alemão, né? Aí você fala comigo. Schadenfreude. Isso aí. Essa palavra Falou bem. significa o prazer no compartilhamento de coisas falsas, né? Quando ele compartilha, ele até sabe, né? Ele até imagina que possa ser falso, um fake news, por exemplo. Quando ele compartilha o fake news, ele tem um prazer quase sexual nisso. Isso é interessante, esse estudo. É isso aí. Muito interessante. Existe uma tese né, isso sobre aí. exatamente essa questão. E é muito... É algo Bom, tipo então, a olha, trollagem, eu vou né? deixar É aqui um conselho, né? Você que divulgou, talvez não foi por maldade, é claro que não, mas alertando, olha, cuidado na hora de se imunizar, porque pode estar tendo algum tipo aí, né, de desconfiança, pode não estar recebendo a dose. Então, você que ajudou a compartilhar essa informação, que fez chegar até a imprensa, por exemplo, né, compartilhe também esse bom resultado. Isso sim seria bacana, seria legal. Existem hoje, acho que 3 ou 4 agências especializadas em checagem de informações no Brasil, Lupa e outras. O que eu recomendo sempre, quando você recebe algo que está viralizando, todo mundo compartilhando, o WhatsApp, por exemplo, ele já limita quando um conteúdo é compartilhado com muita frequência, ele já não permite que você compartilhe para mais de uma pessoa, sabe disso, né, Luciana? Que já é exatamente uma tentativa de se conter a propagação de notícias falsas. Mas você que tem acesso à internet, entra, checa, tenta achar uma agência de checagem, veja se a fonte daquela informação é crível, se você já ouviu, se é uma fonte confiável, se não, descarta e não passa para frente. Que às vezes pode custar vidas. A vida, exatamente, alguém, isso né? está em jogo, viu, gente? Bom, vamos para um rápido intervalo agora, porque o tempo avança, viu? 6 horas e 36 minutos, mas olha, continue aqui conosco, viu? Tem muito mais.